O tema é as buscas ordenadas. E vamos abrir agora nossas Bíblias lá em 1 Timóteo 6,10, por favor. 1 Timóteo 6,10. Vou anotando aí, pois é de grande ajuda, né, na nossa vida. Nós sempre precisaremos desses ensinos aqui que nós aprendemos. Por isso é tão importante você estar presente em todos esses cultos, né? Nessa conferência, nos cultos. É de extrema importância. Muito obrigado, pastor. Você estar presente. 1 Timóteo 6,10. Rapaz, eu estou apanhando aqui também. Amém? Quantos acharam? Amém. Então vamos lá. 1 Timóteo 6,10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Senhor, grandioso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa grande oportunidade de estarmos aqui, aprendendo mais sobre Ti, falando mais sobre Ti. Grandioso Deus, que em nome de Jesus eu te peço que Teu Santo Espírito, Pai, venha se fazer presente neste lugar, venha se fazer presente em nossas vidas, e que essa mensagem, Senhor, não venha apenas ficar em nossos ouvidos, ou então da boca para fora, mas que venha verdadeiramente penetrar em nossos corações, Pai. Eu te peço, tenha misericórdia em nossas vidas, esteja conosco, abra nossos ouvidos, abra nossos olhos, abra nossa boca, para que venhamos somente falar de Ti, pensar em Ti, ver somente a Ti, Senhor. Para a honra e a glória do Teu nome, são estas coisas que eu te peço, e todos digam amém. Como eu disse, o nosso tema de hoje são as buscas ordenadas, não é isso? Então vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico anote aí, a idolatria ao dinheiro, quando o amor pelo dinheiro e bens materiais supera a confiança em Deus. Amém? Dificilmente iremos conseguir enxergar os nossos próprios erros. Sem o auxílio de um espelho, ou se alguém não vier para nós, né, enxergar, a falar, olha, tem um tal erro aqui no seu rosto, tem um negocinho ali, nós nunca iremos enxergar esse erro se alguém, ou então um espelho, né, não nos mostrar isso. Pode ser grande, pode ser pequeno. Nós sempre tentaremos ser o mais moderado possível quando formos nos auto-julgar. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou invejoso, mas eu não sou tão invejoso como o fulano. A gente sempre costuma enxergar, né, os pecados dos outros maiores que os nossos. Dificilmente nós conseguiremos enxergar os nossos próprios erros. Isso não é somente em relação com a inveja, com o orgulho, mas são em todas as áreas de nossas vidas. Todas as áreas de nossas vidas. Afinal, você nunca quer estar na colocação final, não é mesmo? Isso dificulta você a perceber a ganância em sua vida. Um certo rapaz disse o seguinte, na verdade o nome dele é Ernest Baker. Escreveu que na nossa cultura substituiríamos Deus pelo sexo e pelo romance. Antes dele, Friedrich Nietzsche disse o seguinte, ele escreveu que com a ausência de Deus, na cultura ocidental, substituiríamos Deus pelo dinheiro. E isso não é apenas uma teoria, isso não fica apenas na teoria, porque alguém usaria pesos adulterados, ou então atearia fogo na sua própria casa, após segurá-la ela em um valor acima do valor real. Porque grande parte dessa classe alta ignora as fraudes legalizadas. O que causa tudo isso? Não é um desejo real, pois ele não é, de forma alguma, instável. São incentivados dia e noite
por uma terrível impaciência ao ver sua riqueza crescer devagar. E por um desejo e amor terrível por essas pilhas de dinheiro, o que antes era feito por amor a Deus, hoje é feito por amor ao dinheiro. Que no presente nos proporciona o maior sentimento de poder e uma boa consciência. Em resumo, Nietzsche previu que na cultura ocidental, o dinheiro poderia se tornar o principal Deus falso. Vários escritores e pensadores nos alertaram sobre a cultura da ganância que vem corroendo a nossa alma e causando colapsos econômicos. No entanto, ninguém imagina que a mudança está próxima. Por quê? Porque, particularmente, é difícil de enxergar a ganância e a avareza em nós mesmos. Agora eu vou ler um relato de um pastor aqui, que ele foi falar sobre a ganância, né? Ele disse o seguinte: alguns anos atrás ministrei uma série de palestras sobre 7 pecados capitais, durante o café da manhã para homens. Preste atenção. Minha esposa Kate disse: aposto que na semana que você falar sobre a ganância, haverá menos participantes. E ela estava totalmente certa sobre isso. O local ficou lotado para as pessoas ouvirem sobre luxúria, sobre a ira, até mesmo sobre orgulho. Mas ninguém se considera ganancioso. Como pastor, as pessoas, ele dizendo, como pastor, as pessoas vêm até mim para confessar que lutam contra todos os tipos de pecados. Quase todos os tipos. Não consigo lembrar de alguém me procurar e dizer: gasto dinheiro demais comigo mesmo. Acho que minha ganância prejudica a minha família, a minha alma e as pessoas ao meu redor. Dificilmente as pessoas chegam e falam isso para ele. A ganância esconde da própria vítima. O modus operandi do Deus dinheiro inclui a cegueira em nosso próprio coração. Porque ninguém dominado pela ganância consegue percebê-la em si mesmo. O Deus falso do dinheiro usa dinâmicas sociológicas e psicológicas, muito eficazes. Todos nós vivemos em uma determinada categoria socioeconômica. Quando temos condições financeiras para morar em um certo bairro, um bairro bom, mandar os filhos para a escola da vizinhança e participar da vida social dela. Nos cercamos de um bom número de pessoas com mais dinheiro do que nós. Ninguém se compara ao restante do mundo, mas as pessoas da mesma categoria socioeconômica. O coração humano quer sempre se justificar, e essa é uma das maneiras mais fáceis. Você pode pensar: não vivo tão bem quanto essas pessoas, meus recursos são modestos, comparados aos deles. Mesmo assim, você pode argumentar e pensar dessa mesma maneira. Não importa quão extravagante seja a sua vida, o resultado disso é a maioria dos americanos se considerarem de classe média. E apenas 2% se consideram classe alta. Mas o restante do mundo não o deixa enganar. Quando pessoas de outras partes do mundo nos visitam, ficam chocadas ao ver o nível de conforto material que a maioria dos americanos considera algo necessário. Como eu estava dizendo, não é apenas um desejo real, pois ele não é, de certa forma, alguma estável. E Jesus ele nos alerta toda vez, na verdade, ao decorrer da Bíblia, ele sempre nos alerta sobre a ganância, sobre essa avareza. Jesus ele nos diz o seguinte: ele sempre nos alertou muito mais sobre a ganância do que sobre o pecado pecados sexuais. No entanto, quase ninguém se considera culpado de ser ganancioso. É aí que a gente encontra um grande problema, porque por nós nunca nos considerarmos gananciosos, isso nos cega totalmente, nós não conseguimos confessar esse pecado. Amém? Quantos estão entendendo? Vou dar uma pausa para a água aqui. Aplauda o Senhor.
todos nós deveríamos começar com a hipótese de que isso pode ser facilmente um problema para mim. Se a ganância se esconde em recantos tão profundos, ninguém deveria se sentir confiante de que não tem esse problema em sua vida. Como reconhecer o poder que o dinheiro tem para nos cegar, como nos libertarmos disso. E como nos libertarmos disso. E é aí que vai entrar o segundo tópico. Pode anotar, por favor? O poder sedutor do dinheiro. Segundo tópico. O poder sedutor do dinheiro. Ao entrar em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu. Eu creio que muitos aqui conhecem essa história, né? Até por conta daquela música, como Zaqueu. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Lucas 19. Lucas 19, 1. Lucas 19, do 1 até o 2. Quantos acharam? Ninguém? Eu já ia ler. Amém, amém? Então vamos lá. Lucas 19, do verso 1 até o 2. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Havia, como foi falado anteriormente, né? Havia esse homem chamado Zaqueu. Ele não era somente um cobrador de imposto comum, né? Mas sim um dos chefes ali. Com poucas, mas reveladoras palavras, o Evangelho de Lucas nos apresenta Zaqueu. Ele era um cobrador de impostos marginalizado pela sociedade, como a maioria daquele tempo ali, publicano. Ele era sempre marginalizado, né, por conta de ser considerado um traidor do seu povo, da sua nação. Até hoje, pessoas que trabalham para a Receita Federal são meio que afastadas ali ainda, né? Não costumam falar sobre isso em festas ou em qualquer lugar social ali. Mas precisamos entender o que significava naquela época e lugar. Israel era uma nação conquistada e ela ficava sob ocupação dos romanos, né? Dos militares romanos. E seus conquistadores, os romanos, arrecadavam impostos opressivos de cada colônia para transferir para a maior parte da riqueza para a capital, a nação que era a Roma. E seus cidadãos, a capital da nação da Roma e seus cidadãos. Isso empobrecia as nações conquistadas, mantendo-as subjugadas. As únicas pessoas que viviam com conforto em Israel eram seus colaboradores, ou então os seus cobradores de impostos. Os soldados ou os cobradores de impostos. O sistema tributário dependia de oficiais encarregados de extrair para os romanos a receita dos tributos de cada região designada para arrecadação. Todos os desprezavam, eram considerados traidores, como eu falei anteriormente. As pessoas chamavam Zaqueu de pecador, que está lá em Lucas 19, 7, mas não precisa abrir. Pecador naquela frase queria dizer que apóstata ou pária. Pária significa alguém rejeitada, expulsa, excluída, menosprezada ou ignorada. Para entender melhor como esses funcionários eram vistos, imagine o que as pessoas pensavam sobre os colaboradores nazistas, que ficavam oprimindo o seu povo ali, o povo judeu principalmente, ou então os cartéis de drogas que se utilizam de pessoas, na verdade, escravizam milhares de pessoas para poder extrair o máximo de dinheiro possível. Ou então os magnatas atuais que compram empresas, que destroem e vendem hipotecas a pessoas simples que não podem pagar, enquanto enche os seus bolsos cheios de milhares de dólares. Agora você pode entender a situação
dos cobradores de impostos, como as pessoas conseguiam, na verdade, como as pessoas enxergavam ela naquele tempo. Aí você deve se perguntar, por que alguém aceitaria um emprego de cobrador de impostos? O que poderia levar um homem a atrair a sua própria nação, seus familiares? Na verdade, o que levaria essa pessoa a fazer toda essa troca, atrair seus familiares, a sua nação? A resposta é muito simples para essa pergunta. Exatamente, na verdade, é simplesmente o dinheiro. Por conta do dinheiro, por conta da ganância, tudo aquilo que a pessoa mais admirava, a aceitação das pessoas, tudo isso, por conta do dinheiro, ela abre mão e aceita o dinheiro. Agora eu lhes faço a seguinte pergunta: você teria escolhido quais dessas opções? Se tivesse que oprimir o povo e receber bastante dinheiro, ou ser oprimido e mesmo assim continuar tendo a sua fé em Deus? Qual seria a sua resposta? Nesse exato momento, eu tenho certeza que a sua resposta seria ficar no mesmo ambiente aqui, né? Não oprimir o seu povo. Aqui dentro é sempre muito fácil dar esse tipo de resposta, né? Eu tenho a total certeza que você escolheria ficar aqui e não oprimir seu povo. Mas, e se se as pessoas lhe oferecessem o mesmo que lhe foi oferecido naquele tempo? Toda aquela opressão romana, tenho certeza que você escolheria o dinheiro ao invés do seu povo. Aí você vê o perigo da ganância. Ela se esconde no seu mais profundo ser, ela pode até estar infiltrada nos seus objetivos. Faça uma breve análise em você mesmo. O que você está mais necessitando nesse momento? O que mais preocupa a sua mente nesse momento? Envolve o dinheiro? Possivelmente, sim. Eu estou precisando de dinheiro para comprar uma certa coisa lá para minha casa, só para ficar mais bonito. A falta de dinheiro sempre te preocupa? Sempre é algo que te faz perder o sono? Então, certamente, você ama o dinheiro. Você se sente seguro quando você está com o dinheiro em mãos, quando você recebe o seu pagamento, você pula de alegria quando isso acontece? Certamente, você ama o dinheiro. Mas por que a tarefa de notar o pecado é tão difícil? De notar esse pecado da ganância se torna tão difícil? Porque a ganância, ela domina o coração. A ganância te dá o prazer antecipado da conquista. Ou seja, o seu coração sente um grande prazer em apenas imaginar a sua cobiça em suas mãos. Pense naquele carro dos seus sonhos, na casa dos seus sonhos. O seu coração te dá a falsa sensação de estar satisfeito. Então você pensa automaticamente que ficará satisfeito após ter aquilo em suas mãos. Mas a ganância é como um loop infinito. Você sai daqui e dá a volta no mesmo lugar e volta exatamente para onde você estava. Você nunca se satisfaz. Você tem aquela ânsia de possuir e após conseguir, depois de um tempinho você quer novamente outra coisa. Aquilo não te satisfez de verdade. Você somente sente a falsa sensação de estar satisfeito. Agora, imagine o seguinte. Na verdade, você quer ter o último celular da última geração, ou o melhor console, o melhor videogame, o melhor PC. Seja o que for, você sempre vai querer o melhor para si. Mas depois de você conseguir conquistar aquele seu carro, sua casa, como eu falei, você vai dar a volta e voltar para o mesmo lugar. Você consegue perceber do quanto somos gananciosos? Tudo o que está faltando para nós envolve dinheiro. Você consegue entender, perceber o quão profundo é esse pecado e você mal consegue confessar que você tem. Você não consegue perceber que você é ganancioso. Nada está bom e nós sempre nos sentimos atacados quando a ministração é sobre a ganância, sobre a avareza, pois não gostamos de ver e nem saber que aquilo que nós estamos fazendo é algo errado.
A ministração sobre a ganância só é boa quando atinge os outros. Quando atinge o outro irmão, eu me sinto satisfeito. Poxa, aquela pregação para aquele rapaz, ele está precisando. O Juca está precisando dessa pregação. Aí, mas quando chega em nós, quando é citado, como eu falei, quando é citado algo que nós gostamos, que nós não queremos que seja errado, aí começa a doer. Isso é ganância, é amor ao dinheiro. E você pode notar que nós sempre queremos justificar essa ganância como outra forma de desejo, né? Ah, não é ganância não, eu só quero a mais para mim mesmo. Não é ganância não. Não envolve dinheiro, diz que... Mas você sempre vai perceber que... É claro que não é errado você querer ter as coisas, não é errado, né? Mas é extremamente errado você fazer isso a sua prioridade máxima, a prioridade máxima da sua vida. E não... O seu desejo, na verdade, você nunca irá satisfazer essa sede se a sua prioridade, o seu objetivo principal não for Deus. A satisfação está em Deus, no Criador, e não nas coisas criadas. Então, voltando sobre o assunto que estávamos falando anteriormente, sobre Zaqueu, o que leva a pessoa a trair seus familiares, a sua nação, como foi falado, e o seu país? Como foi falado anteriormente, o dinheiro e o amor ao dinheiro te faz fazer estas coisas, se você for ganancioso. E como estamos percebendo, todos nós somos gananciosos. Lucas chamou nossa atenção para Zaqueu, porque ele não era um simples cobrador de impostos. Ele era o arquicobrador, um dos chefes de todo o sistema. Por isso, não é tão surpreendente que o encontremos em Jericó, que era um dos centros alfandegários ali. Desculpa. Zaqueu era um dos membros mais ricos e também mais odiados naquele tempo. Ele havia sacrificado tudo para ganhar dinheiro. O nosso primeiro pensamento é sempre se perguntando, né? Cara, ele fez tudo isso por dinheiro? É só você olhar para si mesmo nesse exato momento. Em algum momento, você já fez o mesmo que ele. Tem até aquela frase que as pessoas costumam falar, né? Ah, eu só vou deixar você falar mal de mim depois que tu pagar as minhas contas. Engraçado que sempre envolve dinheiro. Mazarento. Vamos agora para o terceiro tópico. O dinheiro como Senhor. Anote aí rapidamente e já abre a sua Bíblia lá em Colossenses 3:5. Colossenses 3:5. O dinheiro como Senhor. Quantos acharam? Colossenses 3:5 e Efésios 5:5. Amém? Enquanto isso eu vou tomar uma água. Olha que eu vou ler, hein? 3:5, Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Efésios 5:5 também diz a mesma coisa. Paulo nos afirma que a avareza não é apenas um tipo de comportamento ou apenas um sentimento de querer mais, mas ele nos diz que a idolatria é um pecado. Sempre queremos mais e tentamos camuflar esses nossos pecados. Ao invés de avareza, nós dizemos que não, eu só quero mais dinheiro para ter uma vida melhor. Eu não sou avarento. Disfarçamos nossos pecados. Lucas 12:15, Jesus nos diz para termos cuidado para todo tipo de cobiça, pois não é a quantidade de coisas que definem um homem. Muitas das vezes queremos barganhar com Deus, né? Queremos propor o seguinte acordo com Ele. Senhor, se Tu me der uma casa, se Tu der
um emprego, se me der uma casa, um carro, eu vou ser fiel a ti para todo sempre. Mas depois que você recebe tudo que você pediu, você vai lá e sai da igreja. Mas por que isso acontece? Porque a sua confiança em Deus consiste apenas no que Deus pode te proporcionar. Se Deus não te der, você sai, mas depois que Deus também te der, você sai. Aí você percebe que a sua confiança estava somente naquilo que Deus podia te dar. Você apenas queria algo da prateleira de Deus. Amém? Quando estão entendendo? Amém. Glória a Deus. A cobiça não é apenas o amor pelo dinheiro, mas a ansiedade excessiva por causa dele. Se você ler em Lucas 11 e Lucas 12, o capítulo 11 e o capítulo 12, você verá que o contexto desses capítulos é Jesus advertindo o povo sobre a preocupação com as suas posses. Jesus explica que as nossas emoções são poderosamente controladas pelo nosso amor ao dinheiro. Como foi dito por Jesus no livro de Lucas 12:15, a vida de um homem não consiste na quantidade de coisas que ele possui. Isso significa ser definido pelo que tem e consome. Para pessoas que perdem seu patrimônio, não resta um eu, pois o seu valor pessoal se baseia no valor financeiro. Não sei se vocês já viram aquelas pessoas que dizem que declaram falência, não, então perderam tudo. Sempre afirmam que perderam realmente tudo, inclusive a vida. Tem até alguns que se suicidam, né, após esse acontecimento. Vamos abrir nossa Bíblia agora lá em Lucas 16:13. Lucas 16:13. Meu Deus, não vou nem falar. Realmente passa rápido. Lucas 16:13. Quantos acharam? Vou ler logo aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de obedecer um e amar o outro, na verdade, aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus usa todas as metáforas bíblicas padrão para a idolatria e as aplica à ganância e ao dinheiro. De acordo com a Bíblia, os idólatras fazem três coisas, que amar o dinheiro, na verdade, amar o seu ídolo, né? Amar o seu ídolo, confiar no seu ídolo e obedecer o seu ídolo. Quem ama o dinheiro são aqueles que passam um tempo sonhando acordados, fantasiando sobre novas maneiras de ganhar dinheiro, ou novas maneiras de comprar algo, né, de conseguir algo ali com o dinheiro. E sentem inveja de quem tem mais do que eles. Quem confia no dinheiro sente que tem o controle da sua própria vida e está seguro por causa da sua fortuna. Se você vive para o dinheiro, é um escravo dele. Se você vive, se, no entanto, Deus se torna o centro da sua vida, isso destrói e rebaixa o dinheiro. Se sua identidade e segurança estão em Deus, as suas riquezas não podem controlá-lo por meio da preocupação e do desejo. É uma coisa ou outra, ou serve a Deus, ou se entrega à escravidão ao dinheiro. Amém? Vamos para o quarto tópico. Meu Deus. O quarto tópico é cegueira. Podem anotar? Cegueira, exatamente. Cego de cegueira. Meu Deus. O amor pelo dinheiro não te torna apenas um escravo, mas te deixa cego. Por isso, Lucas 12, lá em Lucas 12, Jesus adverte sobre a cobiça, dizendo para evitarmos, né, todo tipo de cobiça. É notável a grande preocupação de Deus para com isso. Pense em outro pecado contra o qual a Bíblia sempre nos adverte, como o adultério.
Jesus não precisa dizer cuidado, evitem o adultério, porque você está, na verdade, ele não precisa dizer isso porque você sabe que é pecado, né? Porque quando você está na cama com o cônjuge de outra pessoa, você sabe que aquilo é errado, você está cometendo adultério. No meio do caminho você não pensa, será que isso é pecado? Ou então, será que é realmente pecado isso? Na verdade, você tem certeza que isso é pecado. No entanto, embora esteja claro que o mundo está cheio de ganância e materialismo, quase ninguém percebe que essas coisas se aplicam à própria vida. As pessoas negam essa realidade. O dinheiro é um Deus falso mais comum que existe. Ninguém percebe que essas coisas... Deixa eu me achar aqui, que eu até me perdi. Dá glória aí, rapaziada. Mais comum que existe. Quando ele domina o seu coração, ele cega você para o que está acontecendo. Controla você através da ansiedade e da cobiça. E leva você a priorizá-lo acima de todas as outras coisas. Amém? Quantos estão entendendo? Vamos para os ídolos profundos. Anote aí. Acho que agora é o quinto tópico. O quinto tópico. Idolatria. Ídolos profundos, na verdade. Desculpa. Existem os ídolos profundos e os ídolos superficiais. Vamos primeiro começar pelos ídolos profundos. Ídolos profundos são... eles trabalham dentro do nosso coração em cima dos ídolos superficiais, que são mais visíveis e mais concretos, são mais fáceis de serem percebidos. Os ídolos profundos são aqueles impulsos motivacionais básicos, ou seja, é aquilo que te move, o que te faz levantar da cama todos os dias. O pecado em nosso coração afeta esses nossos impulsos motivacionais, tornando-os idólatras. Algumas pessoas são fortemente motivadas pelo desejo de influência e poder, e outras se entusiasmam mais com a aprovação e a estima. A estima quer dizer apreço ou consideração. Algumas querem conforto emocional e físico acima de tudo, enquanto outras desejam segurança e controle do próprio ambiente. Pessoas dominadas pelo ídolo profundo de poder não se importam em ser impopulares para obter influência. As que são motivadas pela aprovação, elas são o contrário das que querem poder e influência. Porque elas podem perder o controle, podem perder o seu poder com alegria, desde que todos pensem bem delas. Cada ídolo profundo pode ser o poder, a aprovação, o conforto ou o controle. Gera um conjunto diferente de medos e esperanças. Agora vamos para o sexto tópico, ídolos superficiais. Vamos entender o que são os ídolos superficiais. Ídolos superficiais são basicamente o dinheiro, pode ser pode ser o cônjuge, ou então os filhos, pelos quais nossos ídolos profundos trabalham por meio desses ídolos superficiais. Por exemplo, o dinheiro. Ele pode ser um ídolo superficial que serve para satisfazer os impulsos fundamentais. Algumas pessoas querem muito dinheiro para controlar o seu mundo e a sua vida, e se sentem seguras somente quando estão com seus bolsos cheios de dinheiro. Outros querem dinheiro para entrar em certos círculos sociais, andar com boas pessoas, de alto escalão, e gastam muito dinheiro consigo mesmo para se sentirem bem, para se sentirem atraentes e bonitos. Outras querem dinheiro porque o dinheiro lhes dá o poder sobre outras pessoas. Em todos esses que eu citei anteriormente, resulta em comportamentos muito diferentes por causa dos vários ídolos profundos. A pessoa que usa o dinheiro para servir
a um ídolo profundo, muitas vezes se sente superior a quem usa para conquistar poder ou aprovação social. Em todos os casos, entretanto, a idolatria ao dinheiro escraviza e deforma as nossas vidas. Essa é a razão pela qual os ídolos não podem ser tratados simplesmente eliminando os ídolos superficiais, como dinheiro ou até mesmo o sexo. Podemos olhar para eles e dizer: preciso tirar toda a ênfase disso da minha vida. Não posso deixar que isso tome controle da minha vida. Ou então você diz: eu vou parar com isso porque isso está acabando com a minha vida. Mas esses apelos são inúteis, pois não é assim que se combate esses ídolos superficiais. Você somente consegue combater esses ídolos superficiais com fé em Cristo, com fé no Evangelho. Amém? Então que nessa noite você venha entender que a verdadeira liberdade só vem através da confiança em Deus. Se você não colocar Deus no centro da sua vida, sinto lhe informar, mas você nunca se sentirá satisfeito. Amém? Então, que você venha nessa noite entender que somente a fé em Cristo, a fé em Deus, pode te tirar essa profunda ganância dos nossos corações. Amém? A palavra do Senhor. Que bom que o Senhor nos trouxe mais um dia, amém? Mais um culto que Ele nos proporcionou. Essa semana de revival, para a glória do santo nome dEle. Convido você, amém, a dar continuidade naquilo que Ele quer falar para nós. Convido você a abrir a sua Bíblia lá em Deuteronômio 32, 28 e 29, amém? 32, versículo 28 e 29. Eu vou lendo logo, tá? Meu povo é ignorante, sem entendimento. Se fosse sábio, veria as consequências de suas escolhas. 29 diz assim: Senhor, ensina-me os teus caminhos, guia-me na tua verdade, pois em ti está a minha esperança. Amém? Isso aqui é Salmos 25, amém? E muitas das vezes confundimos a direção de Deus com nossos próprios sentimentos. Confundimos a direção de Deus com nossos próprios sentimentos ou sensações de paz, amém? Mas a soberania de Deus é clara. Ele nos guia, não nós a Ele. Amém, igreja? O nosso coração é enganoso. Vamos ver lá em Jeremias 17, no 9. Eu vou logo lendo aqui por causa do tempo. Que diz assim: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Amém, igreja? Se você confiar nos seus sentimentos e viver de acordo com eles, estará indo diretamente contra a direção do Senhor. E isso te levará silenciosamente para o abismo dos seus próprios desejos egoístas. E, no fim, para o inferno. Confiar no coração é enganoso, é um caminho de destruição. A única direção segura é aquela que vem do Senhor, amém? Não dos nossos próprios sentimentos. Confie na palavra do Senhor. Confiar no coração é tolice. A verdadeira sabedoria vem da palavra de Deus. Se você pede sabedoria, deveria entender que Ele te guiará conforme sua vontade soberana e não a nossa. Busque a direção dEle e não a sua. Dê graças a Deus aí, amém, igreja, no seu lugar, por essa direção que vem diretamente do coração do Senhor e não do seu. Amém? Confiar no seu coração é tolice. A verdadeira sabedoria vem da palavra de Deus. Se você pede por sabedoria, deveria entender que Ele te guiará conforme a sua vontade soberana e não a sua, amém? A direção de Deus pode não ser o que esperamos, mas ela
sempre age para o nosso bem e para a glória do seu santo nome. Nossa confiança deve estar em sua sabedoria e não em nossos próprios desejos. Se você não é salvo, o Deus entregará aos desejos pecaminosos do seu coração. E você caminhará, como Danilo disse, cegamente em direção à destruição. Mas para os seus eleitos, Deus, em sua misericórdia, nos guia em sua vontade soberana. Não confie nos seus próprios desejos. Confiar nisso é caminhar longe de Deus. Buscar a direção de Deus não é fácil, e até bons livros podem estar enganados. Muitos autores confundem a providência divina e os milagres com sinais diretos para tomar decisões. Esses pontos podem revelar quem Deus é e até abrir ou fechar portas, mas não nos guiam diretamente nas escolhas. Ou seja, impõe uma ordem fixa. Que ordem é essa? Primeiro, ouvir os nossos desejos, depois buscar conselhos e, por fim, refletir. E sabemos que isso é totalmente o contrário do que a Bíblia nos diz. Quantos estão entendendo? A direção de Deus não segue uma sequência rígida, mas é baseada em princípios que refletem sua soberania e sua palavra. Não devemos criar uma ordem que a Bíblia não nos dá, amém? Buscando a sabedoria do Senhor. Você pode anotar aí, amém? Segundo tópico, buscando a sabedoria do Senhor. Lá em Provérbios 2:6 diz assim: porque o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca é que vem o entendimento e o conhecimento. Amém? Aqui, amém, igreja? Amém. Aqui vemos a soberania de Deus ao conceder sabedoria, sendo Ele a única fonte verdadeira de entendimento e conhecimento. Ou seja, a sabedoria não é algo que conquistamos, não é por mérito nosso, amém? Não é por mérito, por esforços humanos. A sabedoria é um dom de Deus, não fruto de nossas estratégias. Ela é dada por sua graça soberana e nos guia por meio da sua palavra. Amém? John Piper diz assim: a sabedoria de Deus não é em nossos próprios pensamentos, mas na submissão à sua palavra. A verdadeira sabedoria não está em nossa compreensão falha, mas na submissão total à soberania de Deus e à sua palavra. Precisamos abandonar a nossa autossuficiência e confiar plenamente na verdade que Deus nos revelou na sua palavra, porque é somente nele que encontramos a verdadeira sabedoria. Cristo é a fonte soberana de verdadeira sabedoria e entendimento, amém? Terceiro tópico, anote aí, o caminho da reflexão. Vivemos em um tempo onde a meditação bíblica perdeu espaço. Hoje, a leitura diária da Bíblia é comum, mas meditar nela e aplicar suas verdades no dia a dia é raro. E igreja, não basta apenas lermos. É preciso refletir e viver o que Deus nos ensina. E se isso não acontece, estamos enganando a nós mesmos. E no Antigo Testamento diz assim: mesmo sem acesso constante à palavra, o povo de Deus era chamado a meditar na lei dia e noite. E nos dias de hoje temos acesso fácil à Bíblia, mas a meditação nela desapareceu. Muitos leem diariamente, mas poucos refletem profundamente sobre a palavra e aplicam de verdade no dia a dia. A leitura sem meditação é vazia. Se você não reflete sobre o que lê, apenas está cumprindo um ritual sem impacto real na sua vida.
Sem meditação constante na palavra, nossa transformação espiritual é enfraquecida. Precisamos ser transformados pela palavra de Deus, ou a nossa fé será vazia. Aleluia. A graça de Deus se manifesta através de diversos meios. Aceitar conselhos e correções é essencial, pois a verdadeira sabedoria é reconhecida na humildade de ouvir e aprender com os outros, como ensina o livro de Provérbios. E a pergunta que fica é: você tem meditado nas Escrituras de verdade? Ou tem se baseado apenas no seu próprio entendimento? O que você faz quando recebe um conselho ou correção? Ignora ou recebe com humildade? Lembre-se, a graça de Deus opera em várias formas e uma delas é nos ensinar através dos outros. Amém? Se você não escuta, como pode esperar crescer em sabedoria? Você precisa ter humildade de aprender com os outros, como Provérbios nos ensina. Quarto tópico, anote aí: o caminho da suspeita. Dê um glória a Deus, amém, igreja? Glória a Deus. O caminho da suspeita nos alerta para a necessidade de desconfiar das motivações internas que surgem de nosso coração pecaminoso. Vou ler novamente lá em Jeremias 17, 9, que fala assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Suas emoções egoístas não devem guiar suas decisões. Seja cauteloso e questione suas motivações antes de agir. A sabedoria bíblica nos ensina a não confiar apenas em nossa própria visão de sabedoria. Provérbios 3:7, anote aí. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Em 1 Coríntios 10:12 diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Você confia em sua força ou em Deus, igreja? Provérbios e Coríntios alertam: quem acha que está firme pode cair. Devemos depender da graça de Deus, pois nossa força é fraca. Amém? Anote aí o caminho da espera. Esperar no Senhor vai contra a nossa tendência de agir rapidamente e confiar em nossa própria força. Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Esperar nele é submeter nossas vontades à sua perfeita vontade, confiando que ele sempre sabe o que é melhor. Não devemos tomar decisões sem fé, pois agir sem confiar em Deus é pecado. Romanos 14:23 nos diz: mas quem tem dúvidas sobre o que come é condenado se comer, porque age em desacordo com a fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Quando estivermos em dúvida, devemos esperar em Deus, porque confiar em sua própria pressa, quando Deus, em sua soberania, está conduzindo tudo para o seu bem. Esperar no Senhor é um ato de humildade. John Owen diz assim: a espera em Deus é uma expressão de humildade. Humildade que é Ele que gera em nós, reconhecendo que nossa sabedoria é limitada, mas a dele é infinita. Deus usa a espera como um instrumento para a purificação da alma, tornando-nos mais conformes à imagem de Cristo à medida que nos submetemos à sua vontade. Que possamos entender, igreja, que esperar pacientemente nos transforma e nos ensina a vivermos de acordo com a vontade de Deus. A espera é um meio que Deus usa para purificar a nossa alma. Amém? Dê um aplauso ao Senhor.